Vamos falar da educação escolar quilombola. E na outra aula nós falamos das diretrizes, né? Das diretrizes não, da Lei 10.639/2003 e da Lei 10.645/2008. Aí vocês falam para mim, né? Porque eu falo, a minha área de formação é história. Eu não sou da história, eu sou da pedagogia, eu sou da matemática. Eu não entendo por que tem uma diretriz para a história e cultura afro-brasileira e africana e uma diretriz para a educação quilombola. Olha, são histórias diferentes dentro de uma história maior. Quando eu falo da história africana e afro-brasileira, eu estou falando de povos que foram retirados do seu continente e trazidos à força para trabalhar como escravizados no Brasil. A Lei 10.639, ela trata disso e ela amplia quando traz questões culturais e históricas que não eram contadas antes, para o currículo, para a escola. Quando eu falo da educação indígena, de diretrizes indígenas, e vocês vão ver assim, que também tomam um outro rumo. Como assim, Rutineia, toma um outro rumo? Qual que é o rumo? Que é a questão do indígena. Bem, o indígena ele não foi trazido como escravizado de lugar nenhum. Ele é o dono da terra e ainda foi escravizado. Se ele é o dono da terra, ele é um povo tradicional do Brasil. E aí a história ela já vai indo para o outro lado. E o quilombola é aquele que foi tirado do seu lugar, foi trazido para ser escravizado, desenvolveu uma cultura e depois não se submeteu à escravidão e criou comunidades isoladas. E essas comunidades isoladas criaram a sua cultura própria. Então vamos falar aqui hoje do quilombola, que é o que a gente sabe menos, né? Então quais os princípios da educação quilombola? Vou ler aqui o do Luciano porque o meu reiniciou. Igualdade, liberdade e diversidade. Como assim? Vamos achar aqui o maior. Maior assim, escrito maior, viu, gente? Que tá aqui na minha frente. Hoje é a aula 6 de julho. O que é essa questão da igualdade, liberdade e diversidade? O quilombola, então, eu falei, ele procura um lugar para se escondeu tão bem que acabou a escravidão. Algumas coisas tiveram aí o seu curso na história e eles nem se perceberam até serem, vamos pensar assim, descobertos. Igualdade, liberdade e diversidade. Então, o quilombo foi fundado a partir do momento que se procurou a liberdade da escravidão, da escravização. E até interessante, vocês notem, isso ninguém me falou não, porque eu na minha faculdade, nem de história nem de pedagogia, tive história africana, afro-brasileira, estou aprendendo agora. Repare que quando é descendente do africano, tem muito MB. Repara, ó, Mbappé, quilombo, são palavras originadas de línguas africanas. Então, eles pleiteiam, buscam direito à educação pública gratuita, de qualidade para todos. Então, é um princípio de qualidade para todos, mas quando eu falo de educação indígena, de educação quilombola, eu estou falando de modalidades diferentes. Como assim, Rutineia, modalidades? A escola indígena, a escola quilombola, ela é diferente da escola regular e a gente vai ver.
Ruth, tem uma escola africana e afro-brasileira também? Não, não tem uma escola africana e afro-brasileira. Nós estamos dentro da escola normalmente, não tem uma escola para nós. Por quê? Porque o indígena, ele estava, como é que falam? Ele estava na selva, floresta, né? Naquele ambiente, não é rural, como é que chama? De selva, de floresta, ambiente de floresta. E ele era ali que era o seu habitat, não era na cidade, não existia cidade. Quando ela foi criada, em tese, ele não fazia parte. Depois é que houve ali novos reagrupamentos. O quilombola, como eu falei, ele saiu da escravização fugido e se refugiou em lugares altos, difíceis e distantes. Então, as escolas que indígena criou, que quilombola criou, elas têm ordenamentos diferentes. E a pessoa negra, descendente africana, que permaneceu aqui, ou na cidade, ou na zona rural, ela foi, vamos pensar, absorvida pelo sistema. Então, ela trabalha no mesmo lugar, ela mora no mesmo lugar, sofre seus preconceitos, supera os preconceitos, mas no mesmo espaço que os imigrantes de outros países. Aqui, ó, História e Cultura Afro-Brasileira. Reconhecimento como elementos estruturantes do processo civilizatório brasileiro, né? O quilombola não é estruturante? Não, o quilombola é dissidente, vamos pensar assim, né? Foram povos que buscaram um rumo diferente. Proteção da cultura é um princípio, né? Que é valorização das manifestações culturais afro-brasileiras. Depois ele fala aqui, no final, de direitos humanos, que é uma busca pela garantia dos direitos humanos dedicados ali àquelas pessoas. Desculpa. E quando eu vou aqui, né, ando mais um pouquinho, gente, meu computador pegou vírus, por isso que eu tô demorando. Porque eu preciso ler para eu me guiar e fica aparecendo umas coisas aqui na frente. Então, ali a gente falou dos princípios da educação quilombola. Superação do racismo e da discriminação é um princípio também. Mas eu queria ler no meu, que parece grande. Aqui, ó. Eliminação do racismo ambiental, alimentar e outras formas que perpetuam desigualdades estruturais nas comunidades historicamente marginalizadas. O que é o racismo institucional, né? É o racismo que nós conhecemos, é o racismo que expulsa a pessoa negra de determinados espaços, expulsa de expulsar, de mandar sair, e expulsa não permitindo o acesso. Eu achei interessante quando eu conheci o conceito de racismo ambiental, que é a dificuldade da pessoa negra acessar determinados espaços, né? Eu lembro um dia que eu fui convidada para uma festividade lá no Magalu, eu falei, nossa, agora que eu descobri o que é racismo ambiental. Porque eu saía da minha escola lá no fim do Esmeralda e eu não conseguia encontrar um lugar que todo mundo sabia onde é, mas que não fazia parte da minha realidade. Eu já uma pessoa formada em nível superior, o Magalu, o Sesc, por quê? Porque são distantes de áreas que eu tenho acesso. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, né, para se entender. Eu tenho condições de chegar no Magalu, eu tenho condições de chegar no Sesc. Mas, de repente, alguém que estivesse lá no Jardim Esmeralda, onde eu estava, não tivesse. A diversidade religiosa, né, respeito à diversidade religiosa e a superação de preconceitos contra a religião. Então, é um princípio aí da educação quilombola. Empoderamento de mulheres.
Ou seja, o quilombola, no século 17, 18, 19, eles estavam aqui, junto onde nós estamos, vamos pensar assim, nas cidades, nas fazendas, e eles sobem aí para morros, montanhas, né? Diz que o Brasil não tem montanha, mas para entender que é algo mais alto que morro. E eles conservam algumas coisas das sociedades antigas também, né? Como um machismo, em algumas sociedades ainda se tinha a escravização, mesmo com viés diferente. Então, esse empoderamento das mulheres também é algo que se traz dessa sociedade que avançou para a sociedade quilombola, e é um princípio hoje dessa educação. A diversidade sexual, combate à homofobia, né, a questão do machismo, o respeito às orientações sexuais que temos. E eu ia falar atualmente? Não, não atualmente, sempre teve. Tudo que tem hoje sempre teve. Só que antigamente, né, há um tempo atrás, a pessoa não poderia fazer uma cirurgia de mudar de sexo, não poderia colocar hormônio, por exemplo, para ter seios, coisas assim. Então, essa diversidade sempre teve e ela precisa ser respeitada. E é um princípio também da educação quilombola. Passa mais um aí para mim, que eu estou seguindo só o Luciano hoje. Que o meu falhou aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Né, para ir para o terceiro round. Então, ações, a gente falou até agora dos princípios da educação quilombola e quais as ações para garantir esses princípios. Primeiro, a construção de escolas quilombolas, de escolas no quilombo. Tem até uma pessoa, para quem se interessar, que estava me oferecendo uma passagem para uma excursão para ir no quilombo. Eu falei assim, nossa, eu acho que é uma excursão para ir sozinha, né? Porque é um passeio que vai atender a um público bem específico. É no final do ano. Quem se interessar, eu tenho contato. E gostaria de ir, eu preciso me organizar para ir. Então, construção de escolas. Os quilombos estão em áreas inacessíveis. Esse quilombo é no Guarujá. Né, inacessíveis. E lá é interessante construir escola não somente porque é inacessível. Porque se a gente for ver a educação do campo hoje, se busca o aluno no campo para ele estudar na cidade. Mas como manutenção de cultura, mesma coisa o indígena. O indígena não está lá na selva escondida, por exemplo. Mas se existe a escola indígena para se preservar a cultura com uma estrutura adequada, é uma estrutura que ela deve ser boa no sentido assim, de materiais de boa qualidade, proteger da chuva, do vento e do frio, porém nos moldes quilombolas, né, de acordo com a realidade quilombola. A escola indígena eu nunca fui, mas quando a gente vê as fotos, a gente sempre vê em lugares mais abertos. Ela não é paredão fechado igual a gente vê. Pode ser que eu esteja enganada? Pode, porque eu vi em fotos, em imagens, em vídeos, né? Mas não é uma escola de paredes fechadas. E do mesmo jeito que é o indígena, na hora que vê o indígena, às vezes a gente passa assim, mais depressa, a valorização e a preferência a esse professor indígena. Como é que é? Qual que eu tô mesmo? A esse professor do quilombo. Por quê? Mais uma vez o motivo, manutenção da cultura. Preferencialmente um professor que seja do quilombo, que conheça as tradições, que não seja somente aquela pessoa, né? Igual antigamente um professor da cidade que ia trabalhar na roça. Agora, de todo jeito, o menino tá com o professor da cidade, né? Ele ia, tipo, convidado, né? Convidado, assim, indo trabalhar. Mas ele não conhecia toda a história, toda a cultura, todas as questões do homem do campo. O Luciano passa mais um para mim. E quais os conhecimentos tradicionais e história? Primeiro, a memória ancestral, que é a memória dos nossos antepassados. Aquilo da gente saber as nossas origens,
é, como que era com a nossa mãe, com a nossa avó, algumas situações aí, a origem do nosso nome, a nacionalidade da qual nós nos originamos. Então, é a memória ancestral quilombola. Ela vai ter coisas que remontam à África, ela vai ter coisas do tempo da escravização, e também vai ter coisas que são conhecimentos vindos realmente desse tempo já de quilombo, que pode ser 150, 200, 300 anos. Porque o Zumbi estava no quilombo do Palmares em 1695. Então, pode ter 200, 300, 400 anos, quase. Né? O tempo, vamos pensar, da escravização pode ser o tempo da educação quilombola. Etnodesenvolvimento. O que seria isso? Seria esse modelo de desenvolvimento alternativo no sentido de ser diferenciado daquilo que trouxe o colonizador português, que trouxe o imigrante, que trouxe o afro-brasileiro que não foi para o quilombo. Então, ele é alternativa à medida que ele traz a participação das comunidades e as tradições locais do quilombo, garantindo a autonomia dos povos quilombolas. A cooperação solidária, se a gente for entender que os negros subiram para o quilombo, né? Subiram porque é no alto, foragidos das senzalas. Eles montaram uma economia, pelo menos primeiramente, baseada na troca. E aqui se fala dessa solidariedade e dessa participação comunitária. E sempre o protagonismo, né? Se há uma educação quilombola, quem é do quilombo precisa estar à frente, ser o protagonista. Nós falamos na semana passada da história eurocêntrica, na questão aqui do quilombo também, né? Olha, já tinha uma história eurocêntrica, ou já tem uma história urbana assim, de quem ficou fora do quilombo. Então se tem que protagonizar a ação da pessoa aí quilombola na sua própria história. Mais um pouquinho aí. Passa mais uma, Luciano, por favor. E qual que é o projeto político e pedagógico da escola quilombola? Será que ele é muito diferente do projeto político pedagógico da escola urbana? Primeiro, ele visa a autonomia escolar. Que quando a gente fala da educação indígena e da educação quilombola, elas têm regras próprias, que nem sempre são iguais às regras da escola regular. Realidade comunitária, porque a sociedade quilombola, ela foi construída de uma maneira comunitária. Construção coletiva, né? Autonomia comunitária e coletiva, com a participação de todos. E a questão da territorialidade. Como assim? Aquelas pessoas, de alguma maneira, elas dominaram aquele território, não é? Então, elas precisam valorizar aquele lugar e nele serem valorizadas. Elas são as donas da terra, elas são as protagonistas. Do mesmo jeito que tem uma ancestralidade de memória, existe de memória, né, de lembranças, de história aí da mãe, da avó, da trisavó, existe também a questão do território que é ocupado e da valorização desse território para a construção da identidade daquela comunidade.
Vamos pensar Quilombo das Almas, Quilombo, não sei, gente, tanto de Quilombo não. Mas eu lembro que das Almas tinha mesmo, certo? Sobe mais uma para